Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem e com muita saúde. Estamos estudando os 10 mandamentos, aqueles que o Senhor deu a Moisés. Já vimos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto, sétimo, oitavo, nono. E agora nós vamos para o 10º mandamento. Estão preparados? Todos com sua Bíblia na mão? A Bíblia é a palavra de Deus e tudo que está nela é verdadeiro. E antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração? Nesse momento, você vai colocar o seu coraçãozinho voltado só para Deus. Deixa o barulho do lado, deixa os coleguinhas, deixa quem estiver do lado e pensa só em Jesus. Combinado? Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada pela Tua palavra. Abre o meu coração e o meu entendimento para que eu possa aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Estão preparados para descobrirem qual é o 10º mandamento? Quem já sabe? Alguém já sabe? E a nossa base bíblica de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. A Bíblia de vocês já está abrindo quase sozinha no livro de Êxodo? Aqui em casa tá. Me conta como está por aí. Vamos ler primeiro só o início do versículo. Fala assim: não cobice. Descobrimos o 10º mandamento. Ele diz não cobice. Em outras versões, não cobiçarás. Você sabe o que é cobiçar? Cobiçar é querer alguma coisa de outra pessoa, é ter um desejo exagerado pelo que é do outro, é não se contentar com o que você tem. Isso é a cobiça. Vamos continuar para vermos o que o versículo fala. Não cobice a casa de outro homem. Olha só, aqui ele está falando da casa. Não cobice a casa de outro homem. Você já foi na casa de um coleguinha, já viu a casa de alguém e pensou assim: nossa, que casa linda! É tão melhor do que a minha, eu quero tanto! E então você ficou com aquele desejo tão grande de ter a casa igual a do colega ou a casa do colega? Tia, mas eu não posso querer uma casa igual a do colega? Pode, você pode querer. Você pode desejar, mas você não pode querer de um modo exagerado, ficar com raiva do colega porque ele tem e você não tem. Se você quiser, é só pedir a Deus. Tudo nós devemos pedir a Deus e Ele sempre nos responde. Vocês lembram como Deus responde às nossas orações? Isso mesmo, Ele responde com sim, Ele responde com não e Ele responde com espere. Vamos continuar a leitura do versículo? Não cobice a sua mulher. Olha, cobiçar a mulher. Vocês lembram que já vimos um mandamento que fala disso? Qual que é? Quem sabe dizer? Isso aí, o 7º mandamento. Ele diz: não cometa adultério. Vocês lembram que nós temos que honrar a aliança feita no matrimônio? Temos que respeitar a aliança feita com o nosso cônjuge e a aliança feita com Deus. Quem está cobiçando o marido de outra pessoa ou a esposa de outra pessoa está pecando, está desonrando o 10º mandamento, está desonrando o 7º mandamento, está fazendo com que aquela pessoa vá pecar também. Então nós não podemos fazer com que as pessoas quebrem a aliança do matrimônio. Vamos ver outras coisas que também o versículo fala que não podemos cobiçar. Os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Mas, tia Luana, meus amigos não têm escravos, não têm jumentos, não têm bois. Eu não preciso, porque eu não vou cobiçar essas coisas. Meus amigos não têm essas coisas. Mas aqui a gente não pode pensar só nessa parte. Todas as outras coisas a gente não pode cobiçar. A gente não pode cobiçar o brinquedo do amigo, o tênis, a roupa nova, as viagens que ele faz. É disso que está falando. Isso se refere ao nosso contentamento. Tudo que nós temos foi Deus quem nos deu.
Quando a gente falou lá no início que não pode cobiçar a casa do colega, a gente tem que lembrar que nós somos muito abençoados, porque nós temos uma casa, nós temos um lar, nós temos um teto sobre as nossas cabeças. Muitas crianças não têm casa, não têm onde morar, moram em orfanatos, não têm uma família. Então, mesmo que a sua casa não seja aos seus olhos tão linda como a do seu colega, você tem que agradecer a Deus. Você tem onde dormir, tem uma família e isso é motivo de muita alegria. Da mesma forma com as outras coisas, nós temos que estarmos contentes com aquilo que a gente tem. Paulo nos deixou uma grande lição sobre o contentamento. Está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 12 e 13. Vamos conferir? Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Viram, crianças? Que grande exemplo Paulo deixou aqui. Ele falou que sabe o que é ficar contente em todas as situações. Quando ele estava de barriga cheia ou quando ele estava com fome. Quando ele tinha muitas coisas ou quando ele não tinha quase nada. Em todo o tempo, nós devemos nos alegrar no Senhor, porque é Ele que nos dá todas as coisas. E assim, nós finalizamos o 10º mandamento. Tia, mas são muitas coisas, 10 mandamentos. Como assim? É nessa ordem mesmo? Qual é o mais importante? Será que eu vou conseguir cumprir todos os mandamentos? Olha só, uma vez perguntaram a Jesus qual era o mais importante de todos os mandamentos. Querem saber o que ele respondeu? Está lá no livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 37. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Viram? O mandamento mais importante é nós amarmos o Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração. E como a gente ama Deus com todo o nosso coração? Não adorando outros deuses, não fazendo imagem de escultura, honrando o nome do Senhor, guardando o dia dele, colocando a palavra dele e seus ensinamentos em primeiro lugar em nosso coração. Nessa resposta, Jesus também falou qual o segundo mandamento mais importante, que está em Mateus 22, 39. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Ame os outros como você ama a você mesmo. Foi isso que Jesus disse. E é com esse amor que nós devemos amar as outras pessoas. E do mandamento 5º ao 10º, nós temos instruções que falam acerca disso. Nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não dar testemunho falso, não cobiçar. Vocês estão vendo que quando a gente pega os 10 mandamentos, a gente pode dividir em 2 partes. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito à nossa relação com o Senhor e os outros como nós devemos tratar as outras pessoas. Nem sempre é fácil a gente obedecer, mas a gente não pode esquecer que quando a gente erra, a gente se arrepende, pede perdão, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E quando está muito difícil obedecer, ou mesmo quando está muito fácil, a gente sempre tem que lembrar que nós temos Jesus, que veio à terra sem pecado algum. Jesus foi crucificado e ele ressuscitou para nos dar salvação. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o nosso amigo. Você já deixou Jesus entrar no seu coração? Já convidou Ele para ser o Senhor da sua vida? Se você ainda não fez isso, vamos fazer agora? Ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que o Senhor morreu e ressuscitou para me dar salvação. Eu te peço perdão pelos meus pecados.
Eu te convido a ser o meu Senhor, a ser o Salvador da minha vida, a ser o meu amigo e vir morar em meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E esses foram os 10 mandamentos. Vou deixar um desafio para vocês. Reúnam a família e vamos relembrar os mandamentos. Quem será que vai acertar a maior quantidade? Que tal vocês colocarem uma premiação para esse desafio? Depois me contem quem ganhou o desafio. Que Deus abençoe a família de vocês. Uma boa semana. Tchau!